Olá, estudantes! Eu sou a professora Daniela e hoje estou aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Nas últimas aulas, vocês conheceram a história Eleições dos Bichos. Vocês lembram dessa história? Por que os bichos se uniram para eleger um novo presidente? Vamos relembrar juntos com um trecho do livro? Observem aqui. Não se falava em outra coisa na floresta. O leão havia desviado toda a água do rio para construir uma piscina em frente à sua toca. Já vimos que essa atitude do leão não foi correta, pois quando vivemos em grupo, é necessário que todas as pessoas, mesmo que diferentes, sejam tratadas com igualdade de direitos. E como podemos fazer isso? Como podemos garantir que todas as pessoas possam ser tratadas com justiça e respeito? Bom, nós trouxemos hoje uma outra leitura para juntos compreendermos um pouco melhor como é possível garantir esses direitos para todas as pessoas. Vamos assistir? O Livro das Combinações, Quando um País Joga Junto, de Mário Rui Feliciani e ilustrações de Galvão. Quando você brinca sozinho, não precisa combinar nada. Você mesmo decide tudo. Quer ver? Você pensa, a caixa de fósforos era carrinho e agora vai ser avião. Pronto, está combinado. Nem precisa falar. Acontece tudo dentro da sua cabeça. Mas quando você chama os amigos para brincar, é diferente. No jogo de bola, vocês têm que combinar onde acaba o campo. Se a bola bater na parede, é lateral. Ela vai para o outro time. Na brincadeira de escritório, tem que combinar quem é o chefe e quem é o secretário. Tem que combinar. Claro que pode trocar depois, é só combinar a troca. E a troca é outra combinação. E as combinações não podem ficar só na sua cabeça. Tem que dizer para todo mundo. Para o jogo com os amigos dar certo, é preciso combinar. Se não combinar, vira bagunça. Como é pouca gente, basta falar e está combinado. O Brasil é muito grande, tem 190 milhões de pessoas, que a gente chama de habitantes. Pode escrever assim, 190 milhões. O número 1 não tem zero, o número 10 tem um zero, o número 100, que é bem maior, tem 2 zeros. Olha aí em cima quantos zeros tem os 190 milhões. É muita gente. Toda essa gente tinha que combinar como viver junto. Viver junto não é igual a brincar junto, mas é bem parecido. Na hora de brincar junto, até que vai bem, uma boa bagunça, mas às vezes dá problema. Para viver junto, não pode ter bagunça, não dá certo. E para todo mundo saber o que pode fazer para viver junto, foi melhor escrever as combinações em um livro das combinações. Lembra que é muita gente? Não ia dar para falar com todo mundo. E quando alguém esquece alguma, é só ler no livro das combinações que já se lembra. O livro das combinações é um pouco grande e tem um nome enorme: Constituição. As combinações para viver junto estão nesse livro. Nele está escrita muita coisa que a gente acha boa para viver junto e viver feliz no Brasil. Às vezes, os habitantes podem mudar de ideia, achar que uma combinação não está boa. Daí eles combinam de novo e escrevem a novidade na Constituição. Você lembra quanta gente mora no Brasil? 190 milhões. Que país grande! Não ia dar para todo mundo escrever a Constituição. Então, quem escreveu e quem muda a Constituição? Quem escreveu o livro com todas as suas combinações foi um grupo de pessoas que os habitantes escolheram. Você lembra quem são os habitantes? São as pessoas que moram no país. Então, não é todo mundo que escreve na Constituição, no nosso livro das combinações. Mas nós escolhemos as pessoas que escrevem e assim todos nós participamos. É o livro de todos. As brincadeiras têm poucas combinações. Viver junto é mais complicado. E as pessoas que escreveram a Constituição colocaram lá muitas combinações.
mas não é difícil. Muitas combinações a gente já conhece sem ter que ler. Algumas até se parecem com as das brincadeiras. Outras, os pais da gente dizem sem olhar o livro. E o professor também diz algumas. Muito bem. Você acha que essas combinações são importantes? E você costuma fazer combinações com os grupos com quem convive? Por exemplo, lá na sua casa, com as pessoas que você convive, você precisa respeitar alguns combinados, certo? Vamos lembrar de alguns? Por exemplo, você tem horário para dormir, horário para acordar, fazer as refeições, horário para tomar banho, organizar os seus brinquedos. E na sua escola? Também existem muitos combinados. Combinados para cada espaço da sua escola. Combinados para o recreio, para a quadra, para o parque, para a biblioteca e alguns deles dentro da sua sala de aula, combinados com a sua professora. Respeitar a sua vez para falar, para ir ao banheiro, respeitar os horários de entrada, de saída, de recreio, entregar as tarefas, a lição de casa, são alguns combinados que você tem na sua escola. E com seus amigos? Também devem existir combinados, como por exemplo, respeitar a opinião deles, saber escutar sem interrompê-los, oferecer ajuda quando eles precisam. E nas brincadeiras? Já pensou que também precisamos criar combinados? Sim, combinar as regras, esperar a sua vez para jogar com paciência, são alguns combinados importantes nas brincadeiras. Vamos acompanhar a continuação da leitura do livro das combinações e ver outras combinações? Vamos lá! Agora vou contar algumas histórias em que podemos perceber diversas combinações. O passeio da classe. Um dia, o professor Oscar resolve combinar um passeio com a classe. E então pergunta: o que vocês acham melhor? O zoológico ou o parque de diversões? Luciana diz que o zoológico é melhor para poder conhecer os bichos. Décio acha o parque melhor porque é mais divertido. Camila diz que o zoológico é melhor porque é mais perto da escola. Já Reinaldo diz que prefere o parque porque tem pena dos bichos do zoológico. Uma discussão enorme. Lá no meio do debate, outro nome para esse tipo de discussão. João Carlos vai falar. Mais um aluno o interrompe. Você não pode falar não, fica quieto aí. E o professor Oscar diz logo, isso não, todos podem falar. Isso se chama liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma combinação da Constituição. Está escrita no livro, mas nem precisava porque a gente já sabia. A pontaria do Januário. Na semana passada, apareceu uma janela quebrada lá na rua onde eu moro. Alguém disse, foi uma pedra. E quem atirou? O que todos na minha rua sabem é que o Januário é o melhor atirador de pedras do bairro. Ele tem ótima pontaria, nunca erra uma latinha. Então logo alguém falou, foi o Januário. Ele vive atirando pedras por aí. O pobre do Januário se assustou com a acusação e ficou calado. Rapidamente, todos se juntaram e começaram a gritar. Foi ele! Foi ele! O pai dele vai ter que pagar. Até que Dona Matilde berrou. Calados, todos! Ele tem o direito de se defender. Todos têm direito de defesa. O direito de defesa também está na Constituição. Ernesto e Isabel. Vou contar também um pouco da vida do Ernesto. Ernesto tem uma irmã mais nova, a Isabel. Os pais deles trabalham, mas como a escola é perto, Ernesto leva Isabel para aula todos os dias. Isabel é esperta, anda sozinha, mas para atravessar a rua, Ernesto leva Isabel pela mão. Ele faz isso porque quer proteger Isabel de ser atropelada. A Constituição diz também que toda criança merece proteção. O que Ernesto faz para Isabel,
todos os adultos têm que fazer para todas as crianças. E para o Ernesto também. Eu queria contar mais histórias, mas o livro está acabando, então vou contar só mais uma. Na verdade, não é bem uma história, é uma explicação. As crianças precisam obedecer aos adultos porque os adultos cuidam das crianças e são responsáveis por elas. Lembra a história do Ernesto e da Isabel? Mas quando as crianças crescem, é diferente. Quando um adulto passeia no parque com seus amigos, ninguém pode dizer a eles qual caminho tomar, ou quando sentar, ou quando voltar. Ninguém pode fazer isso porque os adultos podem ir a qualquer lugar, eles têm liberdade de ir e vir. A liberdade de ir e vir é uma combinação da Constituição, mas as pessoas não podem entrar na casa dos outros sem autorização. Elas têm liberdade de ir e vir, mas com limites, e os limites também estão escritos na Constituição. Os limites também são combinações. Existem muito mais combinações na Constituição, nosso livro das combinações. Eu chamo com os dois nomes, para você não esquecer. Um dia você vai ler e entender tudo. Todos devem proteger a vida de todos. O racismo é um crime muito grave. Todas as pessoas têm direito de ir ao médico, mesmo as que não têm dinheiro. Todos têm direito a trabalhar em boas condições. Mulheres e homens têm direitos e obrigações iguais. Todos podem votar depois dos 16 anos de idade. Para me despedir, quero deixar um bilhete para você. Querido leitor, nossas combinações reunidas na Constituição são parecidas com um jogo de 190 milhões de pessoas. Um jogo diferente que só dá certo quando todos ganham. Para muitas coisas, o jogo dos 190 milhões está dando certo. Para outras coisas, ainda não. É uma pena. Nem todos os habitantes do Brasil estão felizes. Mas você lembra que o livro das combinações pode mudar. Então, logo você vai crescer e ajudar a escrever novas combinações para tudo dar certo. Um abraço do autor. Muito bem, agora vamos fazer uma brincadeira juntos e criar algumas combinações para que possamos nos divertir. Eu vou apresentar para vocês uma brincadeira africana do livro Cacope Cacope, brincando e jogando com as crianças de 20 países africanos. Esse livro é do Rogério Andrade Barbosa, com ilustrações de Marília Pirillo. Essa brincadeira que eu vou trazer aqui para vocês se chama Nangapi e é muito popular na Tanzânia, lá na África. Vamos às combinações? Você vai precisar combinar a sua dupla, o lugar onde vai acontecer o jogo, se vai ser no chão, de frente um para o outro, ou se vocês vão se adaptar e sentar numa mesa, o número de pedras que será combinado com o seu colega, o número de pedrinhas precisa ser o mesmo para cada jogador, e o número de rodadas que vocês irão fazer. Sem deixar o colega perceber, você coloca um número de pedras na sua mão e diz Nangapi, que significa quantas tem. O seu colega vai precisar adivinhar e dizer o número de pedrinhas que você tem escondidas na sua mão. Se acertar, ganha uma pedrinha sua, mas se errar, dá uma pedrinha. Ao fim da brincadeira, vence quem tem mais acertos ao fim do jogo, ou seja, mais pedrinhas. Vamos acompanhar aqui comigo o vídeo de como acontece essa brincadeira. Hoje, então, nós vamos fazer um jogo que se chama Nangapi. E para isso eu convidei uma colega, a Dani, e eu trouxe algumas pedrinhas. Na verdade, eu trouxe 5 pedrinhas para cá. Esse jogo pode ser feito no chão, no pátio, lá da escola, mas nós escolhemos fazer na mesa. Pode ser jogado também em mais pessoas e pode também esconder botões, sementes, como vocês acharem melhor. Eu achei mais fácil as pedrinhas porque nós encontramos em qualquer lugar. Então, o jogo consiste em a colega esconde as suas pedras
nas suas mãos, sem eu saber, e eu vou ter que tentar adivinhar quantas pedras ela está colocando na mão. Lembrando que Nangap significa quantas pedras, quantas sementes. Vamos lá, Dani? Vamos. Nangap. 2. Errou. Quando eu erro, eu vou ter que dar uma pedra minha para a colega. E o objetivo, no final, vai vencer quem ficar com mais pedras na mão. Agora é a minha vez. Nangap. 2. Ela errou. Então, agora ela vai me dar uma pedra. Devolver. Muito bem. Agora, então, é a sua vez. Eu vou deixar as minhas aqui paradinhas. Nangap. 2. Acertou. Acertei. Quando eu acerto, eu ganho uma pedra dela. Muito bem. Então, agora é a minha vez. Junto todas as minhas pedras. Escondo. Bem escondidinho, porque eu não quero que ela acerte. Nangap. 5. Ela errou. Então, Mais ela uma vai me dar uma pedra. Vamos fazer mais uma rodada, Dani? Vamos. Então? Ok. Olha lá. Agora é minha vez, então. Nangap. 1. Ela errou. De novo? Então, ela me dá uma pedra. Então, vamos ver no final com quantas pedras eu fiquei. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você ficou com quantas? 1, 2. Nesse caso, então, eu venci essa brincadeira. Vamos tentar fazer aí em casa? E aí, gostaram da brincadeira? Além das pedrinhas, você pode utilizar outros materiais que você tem aí na sua casa. Botões, sementes, miçangas, bolinhas de gude, bolinhas de papel, tá bom? Agora, você pode criar outras combinações para essa brincadeira, mas só vale se os colegas aceitarem também, certo? Vamos pensar juntos em uma outra maneira de mudar a combinação. Que tal se ganhar o jogador ou a jogadora que obtiver o menor número de pedrinhas, ou até mesmo zerar? É uma outra combinação, não é mesmo? Falando em combinações das brincadeiras e pensando lá na sua escola, você já sabe que para brincar precisa conhecer os combinados de cada jogo. Eu vou desafiar vocês aqui. Vou dar a dica de uma brincadeira bem comum nas escolas. Vamos descobrir juntos o nome dessa brincadeira? Eu vou colocar 5 dicas aqui para vocês. Vamos ver se vocês adivinham qual é essa brincadeira. Primeira dica. É uma brincadeira que o nome dela tem 10 letras. Segunda dica. Ela pode ser riscada no chão. Tá mais fácil? Difícil ainda? Bom, é uma brincadeira que, quando riscada no chão, ela possui números. Fácil ou difícil? Ela começa com a letra A. E agora? Tá mais fácil? Tá mais difícil? Bom, última dica. É o nome de uma cor. Vamos lá? Veja só, aqui estão as 10 letras dessa brincadeira. Então, ela começa com a letra A. Vamos ver aonde que tem a letra A? No início. E tem mais 2 letras As. Não sabe ainda? Ela tem a letra E. A letra I. Fácil ou difícil? Aqui eu coloquei todas as vogais dessa brincadeira. Será que você adivinha? Amarelinha, muito bem para você que acertou. Está aqui o desenho dessa brincadeira. Você já conhecia? Muito bem. Essa brincadeira consiste em jogar uma pedrinha em uma das casas numeradas e percorrer pulando com uma perna só, todo o caminho traçado sem pisar na casa marcada, e recolher a pedrinha na volta. Você conhecia essa brincadeira? Para brincar de amarelinha, você precisa saber todos os combinados. Não pode apoiar a mão ou o outro pé no chão para pegar a pedrinha,
Não pode pisar na linha ou fora do quadrado. Não pode pisar no quadrado em que estiver a pedrinha. Quem errar passa a vez para o jogador seguinte. E sempre que o jogador que errou voltar, ele começa de onde estava. Tenho certeza que você já viu esse jogo no seu CMEI ou na sua escola. Muito bem. Agora que você já adivinhou e viu os combinados, eu tenho um convite para você. Vamos registrar a amarelinha no seu caderno? Escrevam lá, famílias e direitos humanos, a data de hoje e desenhe o jogo da amarelinha. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês e já volto.
Agora pensem aqui comigo, vamos ampliar. Diante da pandemia, ao sairmos de casa, precisamos cumprir com algumas combinações. Você sabe me dizer pelo menos 2 combinações que nos protegem e também protegem aos outros? O uso da máscara e o uso do álcool, passar álcool. É importante a gente saber que sempre que alguém ou um grupo de pessoas se movimenta para melhorar algo em nosso país, são criadas algumas leis, algumas combinações. E você sabe me dizer por que precisou ser criada uma combinação, uma lei para isso? Porque se não tivesse essa combinação, cada pessoa poderia fazer o que acha que é certo. As pessoas, elas têm opinião diferente, seguem caminhos diferentes para resolver. Por isso, é necessário entrar num acordo, escrever e todos respeitá-las. Por isso, a importância dos combinados. E você sabia que foi feita uma combinação para que todas as pessoas respeitassem e entendessem que é obrigatório o uso da máscara nos locais públicos? Sim, essa combinação também foi chamada de lei. Mesmo que você não concorde com esse combinado, com essa lei, é preciso respeitá-la. Os combinados precisam atender a todos e todas. Eles servem para nossa segurança e para organizar a vida em sociedade. Agora que vocês já aprenderam um pouco mais sobre a importância dessas combinações, vamos fazer mais um jogo? Vou mostrar na tela a seguir uma imagem e vocês terão que identificar quais das pessoas estão cumprindo com o uso da máscara. Vamos lá? Aqui nós temos uma imagem ilustrativa de um local público, em que algumas pessoas estão cumprindo com essa lei e outras não estão cumprindo. E também, lá no finalzinho, a gente vai falar sobre uma atitude inadequada dessa imagem. Então, agora nós vamos encontrar as que estão cumprindo. Já achou alguma? Muito bem. Ali, aquela mãe que está segurando, né, a mãozinha da filha, as duas foram passear e estão usando máscara. Na sequência, tem aquele menino que está andando de patinete, também está usando máscara. E lá atrás tem um rapaz que foi colocar o lixo no lixo e está usando máscara. Observe aqui comigo agora quais as pessoas não estão cumprindo com a lei. Então, ali no cantinho esquerdo da imagem, nós temos um casal que está sem máscara e, inclusive, o rapaz está sem máscara e espirrando. Uma atitude irresponsável e inadequada para este momento da pandemia. Agora, vamos ver se vocês conseguem encontrar mais uma pessoa que não está cumprindo com a lei. Lá atrás, aquela moça que foi colocar o lixo, ela também está sem máscara. Conseguiram? Conseguiram ver? Agora, para finalizar, no canto direito da imagem, nós temos uma atitude irresponsável e inadequada. Jogar as máscaras pela rua, pelo chão, pela cidade. Então, essas foram as atitudes irresponsáveis e que não estão sendo cumpridas pela lei. Muito bem, para que todos possamos conviver, é necessário sempre estarmos atentos a essas combinações, a essas leis. É importante lembrar que não vivemos sozinhos, vivemos em sociedade. Devemos nos responsabilizar pelo bem de todos. É esse o nosso recado de hoje para vocês e até a próxima.